Olá pessoal, boa tarde. Vocês estão na primeira live original do Buscoterapia Criando Conexões. Espero que a gente consiga desenvolver um trabalho claro, objetivo, e desde já eu agradeço a participação das pessoas interessadas, dos amigos, e a gente está aprendendo aqui também. E como a gente está fazendo essa live de casa, né, pode ser que vocês ouçam alguns barulhinhos, tipo os cachorros latindo ou coisa, mas isso faz parte do isolamento social, tá bom? Hoje a gente vai ter um convidado, o advogado Dr. José Marcos Morello. A gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai tentar linkar a ansiedade e produzimos um tema que chama Ansiedade relacionada às incertezas referentes ao mercado de trabalho, nesse momento de pandemia. Espero que todo mundo goste do nosso assunto, queremos que vocês participem. É muito importante para a gente saber como que as coisas estão rolando, se vocês estão entendendo, se a nossa transmissão está clara, tudo bem? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Na semana passada a gente foi a primeira vez que a gente participou de uma live, o Buscoterapia participou de uma live, a gente fez pelo canal do Save Me Teacher, da professora Carla, que é sensacional, ela me deixou bem à vontade, a gente conversou bastante coisa sobre isolamento social, sobre ansiedade, e o momento que a gente está vivendo é um momento muito complicado. Então a gente precisa falar bastante sobre o assunto, trazer para as pessoas um pouco mais de lucidez para como lidar nesse momento com essa questão, que ela é muito difícil. E um dos pontos que ficou bem marcado para a gente na semana passada é relacionado ao emprego. Tem muita gente com medo de perder o emprego nesse momento, muita gente entrando de férias compulsórias. Então a gente vai tentar falar alguma coisa sobre isso, tá bom? Daqui a pouquinho o Dr. Marcos vai entrar. Eu vou chamar ele agora. Vamos o Dr. Marcos se conectar, porque tem um delayzinho aí. Eu já convidei ele aqui para participar. Oi, Marcos. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Se apresenta aí para as pessoas um pouquinho. Eu falei sobre o que a gente vai conversar hoje. Queria que você falasse um pouquinho de você, que você se apresentasse aí para as pessoas. Perfeito. Bom, boa tarde. É a primeira live que eu participo. Eu sou advogado, atuo com direito do trabalho principalmente já há um bom tempo, já há mais de 10 anos, e hoje fui convidado pela Buscoterapia para falar um pouco dessas alterações na legislação que tem causado bastante ansiedade nos empregados, principalmente nos trabalhadores, na verdade, por desconhecer o que pode acontecer com o seu contrato de trabalho ou como que vai ficar em meio a essa crise agora instalada pelo Covid. Bom, então vamos lá. Você sabe que a live aqui pelo Instagram ela tem duração de 1 hora, então a gente não pode correr com os assuntos, porque tem bastante assunto para a gente falar, mas a gente também tem que ser um pouquinho objetivo. Então vamos lá. Eu queria começar falando, Marcos, sobre a questão do desemprego, né? Segundo o IBGE, 1,2 milhões de pessoas elas ficaram desempregadas nesse primeiro trimestre. Então a gente tem um total hoje de mais ou menos 12,5% de pessoas desempregadas no país, né? Que isso gera quase 13 milhões de desempregados. Como é que você, como advogado, está vendo essa situação? Exatamente. Os números são bem altos. A gente está realmente esse crescimento para 12,5% de desemprego é muito grande. E a gente está falando aí de 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas novas desempregadas só nesse trimestre, em razão dessa situação que é o isolamento, né? Que as empresas não estarem conseguindo executar a atividade delas da forma como acontecia. Então, na verdade, a situação é muito complicada, tanto para o empregado quanto para o empresário. Não tem como a gente garantir a efetividade das normas para os dois polos, para o empregado e para o empregador. Então, diversas medidas provisórias foram criadas nesse último período, nessas últimas semanas, né? Possibilitando a antecipação de férias, possibilitando férias coletiva, antecipação de feriado, no caso de banco de horas, enfim, principalmente a redução da jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, tem aí também a liberação de um plano de empréstimos para empresários, pequenos e médios empresários poderem fazer o pagamento
da folha de pagamento deles e, em contrapartida, eles não podem demitir. A mesma coisa quando a gente fala em redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. Tem requisitos que a gente vai falar durante essa live. E exatamente essas foram as medidas que o governo conseguiu editar para poder garantir tanto o emprego quanto mitigar esse risco gigante de paralisação da economia no país. Sim, peraí, vamos lá, são vários assuntos, né? Assim, a gente está falando do empregado, mas a gente também tem que sentir o lado do empregador. A gente tem amigos que são empresários, pequenos empresários, que estão sofrendo bastante nesse momento para conseguir pagar a sua folha de pagamento, para conseguir manter o seu comércio funcionando. E tem muita gente sofrendo com isso. Assim, muita gente não tem certeza do que vai acontecer. Muita gente não, a gente não tem certeza do que vai acontecer com a nossa vida daqui para frente. A gente acha que a realidade vai mudar, mas a gente não sabe como, quando isso vai mudar, quando a gente vai poder voltar a trabalhar normalmente. O lance do isolamento social está aí, a gente tem que respeitar, tem que ficar em casa, tem que fazer o máximo para ficar em casa, porque eu sei que tem gente que não pode, e eu também quero falar um pouco disso depois, que é a questão do isolamento social e as pessoas que estão na linha de frente, é um assunto que eu quero trazer também. Mas, assim, uma das coisas que mais está gerando ansiedade nas pessoas são as medidas que o governo vem tomando, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre elas e principalmente sobre o auxílio emergencial, um pouco sobre o auxílio emergencial, que eu estou vendo que tem muita gente que está tentando esse auxílio, gente que teoricamente tem direito e não está tendo resposta, não tem... fica lá 2, 3, 4 dias para receber a resposta, depois do prazo, e quando vem a resposta é negado esse auxílio. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, falando especificamente do auxílio emergencial, ele foi criado exatamente para possibilitar o pequeno empresário, o MEI, na verdade, o microempreendedor, né, que é o empresário individual, o trabalhador informal, o desempregado que não esteja recebendo o seguro-desemprego, que já tenha recebido ou que não tenha direito ao recebimento do seguro-desemprego, e pessoas que não estejam recebendo nenhum tipo de auxílio previdenciário ou aposentadoria. A essas pessoas, sim, preenchido o requisito da remuneração dela for de até meio salário mínimo per capita ou de 3 salários mínimos para renda familiar, eles estão usando como base o ano de 2018, foi a declaração do imposto de renda que as pessoas fizeram em 2019. Preenchido esses requisitos, as pessoas se habilitam a receber esse auxílio emergencial pelo site da Caixa Econômica Federal. Toda a análise, toda a avaliação do preenchimento dos critérios são feitos pelo DataPrev e depois essa análise é passada para a Caixa, que está operacionalizando esse benefício. E a Caixa faz a atualização, tanto do sistema quanto do telefonema, para que as pessoas possam ter a resposta disso, que ele pode ser negado se a pessoa não preencher um requisito, e aí cabe recurso administrativo no próprio aplicativo da Caixa. E ele também pode ser recusado por alguma informação mal prestada, mal cadastrada, ou porque há alguma incoerência por duas pessoas da família que se cadastraram e há informações divergentes. Tá? E o auxílio emergencial, ele é de R$600 ou ele é de R$1.200 para mãe solteira, arrimo de família. Entendi. Deixa eu falar. A consultoria de viagens e turismo colocou uma coisa interessante. Assim, o DataPrev, ele passa para a imprensa como ele está fazendo a análise, se eles estão cometendo erros e se eles vão corrigir alguma coisa, para tentar baixar a ansiedade dessas pessoas. Antes de você responder, deixa eu só falar uma coisa para quem chegou agora, eu acho que eu não expliquei direito. Quem tiver perguntas, por favor, deixa aí, a gente tem um íconezinho aí com uma interrogação, por favor, deixa as perguntas ali, que no final, todas que a gente conseguir, se der tempo, a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá, Marcos. Então, a análise da DataPrev, na verdade, é o cruzamento de diversas informações que o próprio governo tem desse cidadão. Basicamente, são informações do imposto de renda, mas não é apenas isso. Então, por exemplo, o MEI é a informação do próprio histórico do CNPJ desse microempreendedor, do trabalhador informal também. A gente tem que lembrar que também uma categoria que é assistida pelo auxílio, por esse auxílio emergencial, são as pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal,
que é o cadastro exatamente que eles já fazem os pagamentos de todas essas Bolsas Famílias e essa... Basicamente o Bolsa Família. Ele já tem um cadastro, já tem um histórico da pessoa, de como ela vive, do recebimento dela mensal. E essa análise não é tão clara, mas basicamente o que o governo e a própria Caixa Econômica divulga é que é feita uma análise do DataPrev, ou seja, das informações que o governo tem do próprio cidadão, quando faz o cadastramento para votação, quando tira o CPF, quando declara o imposto de renda ou como isento, deixa de declarar. São essas informações que são reunidas e analisadas pelo DataPrev. Pode continuar. Tá. Pode continuar a sua resposta. A Caixa Econômica falou, e isso é, na verdade, porque quando foi lançada essa medida do auxílio emergencial, o DataPrev acreditava que daria conta, em 5 dias de fazer essa análise e liberar para operacionalizar em 3 dias pela Caixa Econômica Federal. E isso não tem acontecido, porque o número é muito grande, o número de pessoas que se cadastraram, que pretendiam esse recebimento é muito superior ao imaginável. Então, a DataPrev não conseguiu analisar no tempo e, consequentemente, a Caixa Econômica não conseguiu operacionalizar isso nos prazos inicialmente ditos e divulgados na mídia. Então, já até o presidente da Caixa Econômica já falou que não é respeitado esses prazos, é uma estimativa. Então, esse prazo de 5 dias de análise não é um dever de cumprimento. Ele é uma estimativa da DataPrev e da Caixa Econômica para operacionalizar tudo isso. Entendi. E quem teve negado, essa pessoa pode recorrer? Existe algum meio que ela possa recorrer? Será que ela vai ser ouvida novamente? Então, a Caixa Econômica, e na verdade é porque a medida provisória já possibilita isso, possibilitou quando criada, a Caixa Econômica já disponibiliza no aplicativo a possibilidade de fazer um novo pedido para quem tem um pedido recusado, que é quando há informações divergentes ou há informações incompletas, ou para fazer um novo pedido ou recurso administrativo quando o auxílio solicitado ele é negado, ou seja, quando você não preenche os requisitos mínimos para tê-lo. Tá? E isso isso tem sido, eu vejo as pessoas bastante conversando se é possível apresentar alguma medida judicial. Na verdade, é importante que antes seja cumprida toda a questão administrativa, então que seja feito o recurso ou um novo pedido administrativo, e com a justificativa formal ou da recusa ou da negação, entrar com a medida que eu vejo hoje possível, o mandado de segurança, e já li, busquei algumas discussões na internet sobre o que caberia, mas é algo muito novo, né? Algo que a gente não viu e não experimentou antes para saber como os juízes vão aceitar isso, tá? Porque a medida provisória ela é bem engessada, ela dá os requisitos e ela só dá um único caminho, que é o aplicativo ou o site da Caixa Econômica Federal. Tá? Então a gente precisa entender antes, e aí caso a caso, como que vem a resposta da Caixa Econômica, para então a gente poder discutir e verificar se naquele caso específico caberia alguma outra medida ou uma nova solicitação na Caixa. Então, esse é um assunto bastante complexo, né? Porque as pessoas estão perguntando aqui, ó, tem 2 perguntas interessantes para a gente responder rapidinho. Uma é da Fernanda Marques, que está perguntando assim, Dr. Marcos, já está liberado o valor de R$ 1.200 para pais e avós de família, que a princípio seria somente para as mães? Então, já para pais já está estendido. O que eles têm, o que a medida ampliou foi para quem é o arrimo de família. Então, o pai sozinho que tem um filho e não tem mulher por algum motivo, não tem esposa, enfim, está lá cuidando dos filhos, solteiro, ele tem direito também a esse recebimento dobrado. Entendi. E o William Ribeiro também perguntou assim, preciso atualizar os dados para poder sacar o benefício, mas não quero ir à Caixa. O que fazer? Acho que você já respondeu, né? A Caixa ela disponibiliza, na verdade, uma conta digital. Se você não indicou no momento do cadastro uma conta sua pessoal, a conta que você já faz a sua movimentação financeira normal, tem pessoas que não têm conta corrente, não indicam conta nenhuma. Então, para essas pessoas é criada uma conta digital da Caixa Econômica Federal. E essa conta, a princípio, a pessoa podia fazer algumas transações, ou pagamentos, ou TEDs, depósitos, transferências, perdão, dentro do próprio aplicativo sem custo. E a partir agora do dia 27 de abril, ou seja, já da semana passada, já foi possível fazer o saque pessoal na Caixa. Entendi. Legal. Vamos lá. Tem um outro assunto também que está gerando bastante ansiedade nas pessoas, né? Porque criar uma nova rotina nunca foi fácil. Ainda mais criar uma nova rotina imposta pelo isolamento social, porque é uma imposição de que nós precisamos ficar em casa
sabemos que é necessário, mas também é a imposição do governo. Como que as empresas podem colaborar com o trabalho home office? Eu sei que para as pessoas, as famílias estão todas dentro de casa. Muitas vezes num apartamento pequeno tem lá 4 pessoas, o pai, a mãe, 2 crianças, ou a mãe com 3 crianças, ou o pai com mais 2 crianças. Como que você está vendo a movimentação das empresas para auxiliar essas pessoas no home office? Tá. O home office não é uma figura nova no direito. Na verdade, a gente começou com isso no direito do trabalho quando a gente tratava do teletrabalho, isso lá em meados de 2010, 2011, que era algo novo, que era quando a gente falava no uso de BIP ou de celulares para o trabalho externo. E então, o home office não é algo novo. Mesmo com a alteração da legislação, com algumas leis que foram criadas em 2017, novembro de 2017, que atualizou a CLT, ela já trouxe a questão do home office. O que a medida provisória trouxe de novo, e é o que eu posso falar que, de direito disso, é que antes era, na verdade, a CLT, a previsão da CLT é a possibilidade de ter uma negociação entre empregado e empregador para o trabalho em home office, tá? Então, eu precisava de um aditivo do contrato ou já uma previsão do contrato de trabalho. Isso era uma negociação no momento da contratação ou quando eu fosse fazer essa alteração do contrato. Eu chamar o empregado e falar, olha, a partir de agora é importante para mim que você trabalhe de home office. Isso era feito um acordo, não podia ser uma imposição. E o que a medida provisória trouxe de novo em razão desse estágio de calamidade, pode haver uma imposição do trabalho em home office. Então, a empresa pode chegar para o empresário e para o empregado e falar para ele, olha, você vai trabalhar em home office. E isso é uma imposição, isso não é mais uma negociação. Eu não preciso ter um aditivo no contrato de trabalho e eu não preciso ter o aceite do empregado. Mas eu, empregador, preciso disponibilizar todos os meios para ele poder executar a atividade dele em casa. Isso vai de computador até uma rede de internet. Tem pessoas me perguntando, agora fica o empregador responsável pelo pagamento da minha internet? Se você já tinha uma internet, se você já tinha e ela já era suficiente, por exemplo, para agora você colocar o computador da empresa e trabalhar, é óbvio que não faz sentido discutir isso e querer repassar esse valor que já estava no seu orçamento para o empresário. Mas isso é discutível também. Mas agora, claramente, obviamente, se você não tinha, por exemplo, um plano de dados muito eficiente no seu celular, você não tinha uma internet muito veloz para casa, para sua rede doméstica, e agora você precisa de tudo isso para trabalhar, é inequívoco a obrigatoriedade, o dever do empresário de colocar essa rede na sua casa, de melhorar o seu plano de dados, assumir esse custo e desenvolver e fornecer notebook, todo o material necessário para o trabalho. Cadeira, uma cadeira inclusive ou não? Uma cadeira com uma questão de ergometria, um lugar confortável, questão de iluminação, se na casa do empregado não tiver isso, fones de ouvido, todo o material necessário para um trabalho confortável e saudável da casa dele, e isso é um custo do empresário. E uma coisa positiva que a medida trouxe é que afastou a questão do salário-utilidade. Nada disso vai ser considerado como salário. Tudo isso é por esse período, podendo ser estendida essa imposição até dezembro. Aí provavelmente vai ser editada uma nova medida provisória, se tiver uma alteração rápida disso, ou se as coisas continuarem com esse isolamento depois do fim desse ano. Basicamente é isso que está rolando em referente ao home office, né? As obrigações ou o que o empregador pode facilitar. Eu quero voltar um pouquinho no nosso assunto anterior, que chegou uma pergunta bastante interessante aqui, do perfil Tente Outra Vez 2019. O auxílio emergencial está disponível por meio de app. E quem não tem acesso ao aplicativo? Como fazer? Tem muitas pessoas que não têm celulares. Por acaso você sabe se tem se a outra alternativa é só ir direto à Caixa, à Casa Lotérica, se tem alguma outra possibilidade, a não ser pelo acesso via internet? Na verdade, o cadastro ele pode ser feito pelo aplicativo, se a pessoa tiver celular, ou pela internet, se ela não tiver, mas tiver uma rede de internet. O que tem acontecido também são órgãos públicos, como por exemplo a CAPES, a receber essas pessoas para ter esse cadastro. É óbvio que se a pessoa não tem internet em casa e não tem nenhum computador, não tem o celular, por exemplo, ela pode sim buscar o CAPES, a CAPES, ir numa assistente social e solicitar isso, solicitar que auxilie com esse cadastro.
Tá bombando de perguntas aqui. Pessoal, eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir, tá? Vou tentar perguntar o máximo que eu conseguir. Eu vi que tem perguntas da Magda Moraes, tem pergunta da Elisaline, tem a Karen falando que a empresa dela vai arcar com o valor da internet. Vamos lá, dentro do possível a gente vai falando de tudo isso. Vamos lá, eu coloquei alguns assuntos aqui. Na semana passada, na live que eu fiz com o Save Me Teacher, um dos assuntos que mais repercutiu, que as pessoas mandaram mensagem, é sobre o pessoal da linha de frente. Que a gente, quando fala em linha de frente, logo se pensa em médicos e enfermeiros, né? E a gente sabe que não são só esses os trabalhos essenciais. Não são só essas pessoas que estão na linha de frente. E a gente ainda discutiu bastante a questão da invisibilidade social, que é algo que traz uma ansiedade tremenda para as pessoas. E eu queria saber um pouquinho, assim, falando da invisibilidade social, são os faxineiros, o pessoal que trabalha no caminhão de lixo, os caixas de supermercado. E pensando neles, eu queria perguntar como que os empregadores eles podem contribuir para diminuir o medo da contaminação por essas pessoas. Tá. Bem antes da questão do Covid, desse isolamento social, a questão do coronavírus, sempre é um dever e previsto na legislação e inclusive na Constituição, um dever do empresário de garantir a saúde no ambiente de trabalho. Inclusive, historicamente foram criados adicional de insalubridade, de periculosidade, pensando exatamente no ambiente de trabalho, em manter a manutenção, inclusive, da saúde mental desse empregado, não só da saúde física. Agora, com essa questão do isolamento e muitas pessoas estarem trabalhando de casa, algumas classes não é possível, como a gente falou aí, policial, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, toda atividade tida como essencial por todas as medidas provisórias e pelo que foi divulgado pelo governo como o que é possível estar em atividade, o que é possível estar aberto, supermercado, farmácia, essas pessoas que estão lá, elas têm um risco de contaminação, elas não estão isoladas, elas não estão sofrendo com isolamento social. E continua a imposição e o dever do empresário de garantir a custeio próprio a saúde desse empregado. De que modo? Fornecendo máscara, luva, fornecendo macacão, se for necessário, enfim, para cada atividade, para cada frente num hospital, é um material de EPI, que a gente chama, equipamento de proteção individual, em um supermercado ou numa farmácia, são outros equipamentos necessários. E isso é dever integral do empresário. Saiu até uma decisão recente, uma notícia recente na Justiça, nos anuários da Justiça, falando de uma classe de empregados que foram à Justiça recorrer para que o empregador pagasse a máscara que ele era obrigado a atender. E isso, na verdade, não devia nem ser necessário, porque assim, a legislação sempre previu a obrigatoriedade do empregador de fornecer esses equipamentos para garantir a saúde, para garantir que ele não vai ser contaminado ou com esse vírus ou com outro. Inclusive, é importante deixar bem claro que a medida provisória inicialmente, quando falou da atividade que era necessária ou não, ela excluía o contágio do Covid, a contaminação como uma doença profissional. Porque quando a gente fala em doença profissional, por uma questão previdenciária e de garantia de emprego, ela gera diversos impactos no contrato de trabalho, tá? Ela gera a garantia, ela gera a questão do custeio de toda a saúde do empregado nesse período. Então, ela falava que a pessoa que fosse contagiada, que não tivesse, por exemplo, trabalhando dentro de um hospital, mas que fosse contagiada, isso não seria uma doença profissional, exatamente pelo impacto disso. Mas aí verificou a gravidade da situação, porque a pessoa que está sendo obrigada a ir no supermercado, obrigada a trabalhar na farmácia, obrigada a recolher o nosso lixo, a varrer a rua, são atividades mais do que essenciais e são, como você falou, esquecidas pela maior parte da população. E aí, na verdade, tem uma edição dessa norma, dessa medida, falando que, pelo contrário, as pessoas que forem contaminadas e tiverem que ficar afastadas porque se contaminaram com o Covid é uma doença profissional. Então, elas entram com auxílio previdenciário e elas garantem todos os benefícios. Se é que a gente pode falar em benefício, a palavra aí é um pouco ruim, porque não tem benefício em estar doente, mas aí com todos a possibilidade que a lei criou dele se proteger em casa e continuar recebendo o salário dele, em ter uma garantia de emprego, enfim.
Legal. A Elane Nascimento escreveu aqui que linha de frente é muito ampla e importante. A invisibilidade social é massacrante e infeliz. A invisibilidade social é algo que está... a gente, muitas vezes, isso é praticado no dia a dia, independente da pandemia. Só que nesse momento de pandemia a gente começou a olhar isso com mais cuidado, sabe? Inclusive o Buscoterapia está ficando disponível para essas pessoas que estão sofrendo por ansiedade nos procurar. Tem um atendimento gratuito nesse momento. Quem souber de alguém que está passando por algum processo de ansiedade, principalmente essas pessoas que não tiveram ainda contato com a psicologia, com a terapia, podem indicar, por favor, que a gente está disponível a atender essas pessoas. Vamos lá, Marcos. Eu acho que o grande assunto que a gente tinha a discutir hoje é o nosso quinto tópico, né? É sobre a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. Tem várias perguntas que já rolaram aqui sobre isso. Eu vou tentar fazer para você aí no meio, mas eu queria que você explicasse um pouquinho desse momento sobre o que é legal e o que não está dentro da legalidade que as empresas estão fazendo nesse momento relacionado a esses assuntos. Perfeito. Antes eu queria só, para a gente concluir o assunto de EPI, eu queria responder uma pergunta da Giovana Paulinelli. Ela acabou aqui falando que eles tiveram que comprar luvas e máscara para o irmão dela, porque a empresa, no caso ele trabalha na CEAGESP, não dispôs disso. O que pode ser feito? Para o empresário que não está cumprindo, o empregado deve procurar a justiça. Na verdade, eu acho que antes deve procurar um profissional, para que um profissional possa fazer essa negociação sem judicializar. Não adianta a gente inchar a máquina pública com muito processo, porque eu acho que não é esse o caminho nesse momento. Eu acho que cabe antes uma conversa, entender o porquê o empresário não está dispondo desse EPI, mostrar a obrigatoriedade prevista em lei para que ele faça isso, para depois a gente judicializar. Mas só em linhas rápidas é sempre possível judicializar e buscar esse benefício pela justiça se o empresário está sem qualquer possibilidade ou não querendo conversar e negociar esse assunto, tá? Agora, falando sobre o grande assunto, que é o que eu acho que surgiu tantas dúvidas de pessoas que vieram falar comigo, e eu acredito que é o que tem causado mais ansiedade ou mais algum tipo de transtorno psicológico, é a questão da medida provisória 936, na verdade, que trouxe exatamente a possibilidade do empresário suspender o contrato de trabalho por 60 dias, podendo fracionar, inclusive, em 2 períodos, ou diminuir a carga de trabalho, diminuir a jornada de trabalho, ou jornada diária, ou jornada no mês, na porcentagem de 25%, 50% ou 70%. E isso tem gerado, assim, muitas dúvidas. As pessoas não sabem o que pode ou não acontecer com o contrato de trabalho delas. Então, eu vou tentar trazer aqui um resumo. Tá? Vamos lá. Falando sobre a redução da jornada, que é o que tem acontecido mais. Só para a gente poder situar e entender... Eu ouço muitas pessoas falando assim, nossa, o empregado está totalmente desprotegido. E não está desprotegido, na verdade. É aquela questão do cobertor, que não consegue cobrir o pé e também não cobre a cabeça. A gente tem que deixar no meio. A gente tem que proteger o emprego, proteger o empregado, garantir para ele o salário, mas a gente também não pode impossibilitar a atividade empresária. Por mais que a gente fale que todo o risco do negócio é do empresário, a gente está falando num caso fortuito de força maior, que é essa questão do Covid, que ninguém estava prevendo, ninguém estava preparado para isso. Sim. E a gente precisa ajustar e flexibilizar a nossa legislação frente à nossa realidade, frente qual o histórico de empresários que a gente tem no nosso país. Tá? E exatamente essa medida provisória trouxe o seguinte, o empresário pode reduzir a jornada em 25%, em 50% ou 70%. Ele reduzindo a jornada, consequentemente, ele reduz o salário. É garantido o salário hora do empregado. Então, se eu for reduzir a jornada em 25%, eu vou ter o salário hora dele, eu reduzo a jornada dele, se era de 8 horas diária ou 220 mensal, eu reduzo em 25% isso. Daqui para a gente ser mais prático, se a gente for reduzir em 50%. Ele passa a trabalhar 110 horas por dia, e não mais por mês, e não mais 220. Isso eu posso garantir que ele trabalha a jornada normal dele por 15 dias e 15 dias ele não faz nada, ou que ele passe a trabalhar 4 horas por dia. E o que acontece com o restante do salário dele? Ele pode se habilitar no seguro-desemprego e ele vai receber
Se a jornada dele foi reduzida em 25%, esses 25% ele vai receber do que ele teria direito ao seguro-desemprego. Então é feito o cálculo, o seguro-desemprego, só para quem não entende, eles são faixas salariais, ele não é exatamente igual ao seu salário, ele é uma faixa, e você receberia 25% dessa faixa. Se foi reduzido em 50%, você receberia 50% da faixa do seguro-desemprego ao qual você teria direito. E se foi reduzido em 70%, consequentemente 70% dessa faixa de seguro-desemprego. E os benefícios devem ser todos mantidos. Então, continua o plano de saúde. O vale transporte, esse pode ser cortado, mas há discussão sobre o vale refeição, porque o vale alimentação é inequívoco, ele deve ser mantido. Mas a medida provisória, em linhas gerais, trouxe que todos os benefícios devem ser mantidos para o empregado. Então, é feita essa redução, a empresa tem que informar o empregado com 2 dias de antecedência e fazer a comunicação para o Ministério da Economia, que é quem cuida da carteira de direito do trabalho, e fazer a comunicação para o e-social, para que o empregado possa, já no mês seguinte, habilitado no seguro-desemprego, receber esse valor por 3 meses. Já a suspensão do contrato de trabalho, a gente está falando num período de 60 dias que o empregado não precisa trabalhar. E aí a legislação ela engessou isso, ela trouxe que para o empresário que faturou no ano de 2019 4.800.000, para esse empresário ele pode suspender sem pagar nada para o empregado, apenas os benefícios. Todos os benefícios também devem ser mantidos. Para o empresário que teve um faturamento superior a esse valor no ano, ele pode suspender, ele deve pagar 30% do salário para o empregado, porque o empregado só vai receber 70% do que teria direito ao seguro-desemprego. Tanto na suspensão como na redução da jornada, deve ser informado com 2 dias de antecedência e o empregado deve se habilitar no seguro-desemprego para ter essa complementação do valor, sendo mantido todos os benefícios para ele. Então, basicamente, são essas as regras trazidas pela medida provisória. Entendi. Tem muita pergunta aqui, eu vou tentar ao máximo. Falou? Eu queria só fazer eu queria fazer, na verdade, uma complementação. Essa redução na jornada ou a suspensão, ela pode ser feita, e na verdade é o que tem acontecido mais, ela pode ser feita por um acordo individual, que é um acordo entre o empregado e o empregador, sem a participação do sindicato. E isso já foi bastante discutido, mas com a reforma trabalhista de novembro de 2017, o sindicato perdeu bastante representatividade no meio empresariado e também no meio dos empregados. Então, teve aí uma discussão que chegou inclusive ao TST sobre o sindicato precisa ou não participar. E isso já foi decidido liminarmente num sentido, mas depois o plenário já decidiu que a medida provisória é válida. Então, não preciso da participação do sindicato. Eu só preciso da participação do sindicato se eu for fazer a redução para quem ganha mais de 3 salários mínimos e menos do que 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, para quem ganha mais de R$ 3.135 e menos de 12.202, para essa faixa que o governo, por diversos estudos, sabe que é a minoria da população, a maioria ganha menos do que 3.153, então essa faixa salarial eu só posso reduzir por acordo individual 25%, é uma outra faixa. Então tenho 25%, 50% e 70%, para quem recebe até 3.000 e para quem recebe acima de 12. Para quem recebe no meio disso, eu só posso reduzir para 25%. Se eu for reduzir para qualquer outra porcentagem, aí eu preciso da participação do sindicato. A grande... Vamos lá, tem bastante pergunta aqui. Eu queria falar para as pessoas deixarem perguntas onde tem um pontinho de interrogação. Fica mais fácil para eu passar as perguntas de vocês, porque senão elas vão correndo aqui e a gente acaba se perdendo, tá? O André fez uma pergunta lá no começo, eu vou tentar responder ele no final, que é uma pergunta mais voltada à ansiedade, à psicologia. Vamos lá, a Fernanda Marques, ela perguntou se a empresa não notifica esta redução, como o funcionário pode questionar? Na verdade, ele não pode questionar. Você fala dele não concordar com a redução? Não, se a empresa não notificar essa redução, simplesmente for lá e fazer a redução e não conversar com o funcionário. Então, na verdade, aí o que a gente consegue fazer judicializar a questão, né? Porque já vai ser passado, né? Na hora que ele vir informar. Mas o que acontece? Ele não tem como fazer isso. Eu preciso informar o empregado. Por uma questão de operação. Eu vou chegar para o empregado e vou falar, olha, você não vai mais trabalhar para mim
todos os dias da semana, você vai trabalhar menos. Então não tem muito como não acontecer essa comunicação, senão o empregado continua trabalhando em home office livremente, a jornada dele toda de trabalho, sem saber. Seria meio, eu não consigo enxergar essa questão. Mas eu vou dar um parênteses. Se for sobre o empresário comunicar o Ministério da Economia, isso é obrigatório. Se chegar no mês seguinte ele não conseguir receber o auxílio, o seguro-desemprego for negado, aí ele vai precisar informar a empresa e até entrar com uma medida judicial em última hipótese, se não tiver nenhum tipo de negociação, porque é obrigatório que seja feita a comunicação, senão ele não consegue se habilitar no seguro-desemprego. Lembrando que gera aí, a gente pode até conversar um pouco, acaba surgindo uma garantia de emprego. A medida provisória não especifica que é uma garantia, mas ela fala que para os empregados que tiverem a redução da jornada de trabalho, e essa redução a princípio é de 3 meses, mas ela pode ser estendida até o final do ano, mas a princípio é válida por 3 meses, ele não pode ser demitido por justa causa sem receber uma indenização correspondente, aí tem faixas, 25%, 50% e 100% e 70% que ele teria direito desse período. Então eu dei a redução para o meu empregado, eu falei, olha, você vai trabalhar só 50% do tempo para mim, e aí, o primeiro mês ele trabalhou com a jornada reduzida, no segundo mês eu resolvo demiti-lo sem justa causa. Obrigatoriamente eu vou precisar pagar o segundo e o terceiro mês a uma porcentagem, a depender da faixa de período, eu vou ter que pagar uma indenização para ele. Eu não posso simplesmente demiti-lo sem pagar. É o que a gente chama de uma garantia de emprego. Isso. Entendi. Vamos lá. Ó, primeiro assim, tem muita gente entrando agora. A gente está do meio para o final da live. A gente tem só 60 minutos de live. O tema, para quem entrou agora, é ansiedade relacionada às incertezas referentes ao mercado de trabalho no momento de pandemia. Queria agradecer a todo mundo que está participando. A gente vai tentar responder todo mundo, nem que seja depois, o Buscoterapia vai se disponibilizar para atender todo mundo. Vamos lá, Marcos, tem várias perguntas aqui. Vamos lá. O André, oficial André, ele colocou aí, ó, estabilidade existe para quem tiver redução de salário e jornada? Você exatamente o que eu conversei. Né? Não tem exatamente uma garantia, por exemplo, a proibição de demiti-lo, como acontece quando a empresa pega aquela linha de crédito de folha de pagamento, que foi disponibilizado para pequeno e médio empresário, para empresário que fature até 10 milhões ano, foi disponibilizado uma linha de crédito para ele poder passar por até 3 meses a folha de pagamento dele por essa linha de crédito e pagar depois como um empréstimo. Esse empresário ele não pode demitir nenhum empregado que estiver nessa folha de pagamento. Tá? Mas agora, o empregado que simplesmente sofrer essa redução, a garantia que ele tem é exatamente essa. O período que ele teria que receber ainda nos próximos meses, metade disso ou uma porcentagem disso, de acordo com as faixas. Isso depois eu vou falar um pouco da minha página, onde eu estou sempre divulgando algumas notícias de direito do trabalho e de outras áreas do direito. Eu vou colocar essa tabelinha. E lá fala exatamente quanto que o empresário tem que pagar de uma indenização. Na verdade, eu estou indenizando por ter reduzido a jornada de trabalho dele e ter feito uma demissão antecipada. Entendi. Olha outra pergunta aí. Ó. Funcionários PJ podem ter redução de salário e jornada? Então, aí a gente tem uma discussão que vai muito além, porque quando a gente fala num funcionário, e funcionário é um termo técnico para funcionário público, mas a gente fala num trabalhador PJ, um trabalhador que é empresário, ele não é empregado para a Justiça do Trabalho. A CLT, ou as principais medidas provisórias que alteraram a CLT, ela se aplica pro empregado. Então, em tese, o empregado ou, na verdade, o trabalhador PJ, ele é um acordo, um acordo que a gente chama de um acordo de prestação de serviço, ou autônomo, um acordo entre dois empresários, né? Seria essa a questão. Então, eu posso sim renegociar um contrato falando, olha, eu não preciso mais da sua prestação de serviço. Isso eu estou falando até de forma mais ampla, de um contrato entre 2 empresários, uma empresa de limpeza e um supermercado. Pode ter, sim, uma redução da jornada, pode ter sim né? Rever a questão contratual. Agora, se a gente estiver falando de um trabalhador PJ, que na verdade ele não tem autonomia como PJ, ele é empregado, disfarçado de PJ, que é o que a gente mais vê na Justiça do Trabalho, sim. Aí a gente está falando de diversas irregularidades. E aí a principal saída seria buscar na Justiça, primeiro o reconhecimento do vínculo, para depois a questão dessa redução ou não da legalidade disso. Mas basicamente, se a gente estiver falando de alguém que é PJ e isso está correto, isso é realmente
uma pessoa jurídica, ainda que um microempreendedor, para ele sempre, contrato entre dois empresários sempre vai poder ser revisto nesse período de calamidade, principalmente, tá? Legal, ó, tem uma pergunta aqui deixa eu procurar aqui, que ela estava da Marisa Reis. No meu caso, sou aposentada, mas trabalho registrada. Tenho direito ao seguro-desemprego? Não, quem já está aposentado não tem direito ao seguro-desemprego. Tá. Bom, tem uma Para eu pergunta aqui receber também. o seguro-desemprego, complementando, eu não posso estar recebendo nenhum auxílio previdenciário. Legal, vamos lá. A Elisaline. Minha empresa optou... Peraí que eu tive que reduzir aqui. Minha empresa optou pela MP, por quanto eles podem seguir com os funcionários com redução de salário e carga horária? Acho que é por quanto tempo, né, que ela quis dizer. Por quanto tempo? A medida provisória, a princípio, trouxe três meses. Então, a possibilidade é por 3 meses. Eu sei que já tive pessoas que me consultaram, porque a empresa já deu férias e depois deu mais 3 meses. Então, tem uma discussão de até onde vai. A questão é que, enquanto durar esse isolamento, enquanto durar a necessidade de reestruturação financeira da empresa, isso vai acabar sendo bem flexível, bem flexibilizado pela Justiça. Mas a medida provisória, legalmente hoje, fala em 3 meses. Tá. A Jânia Santos perguntou, o auxílio emergencial são quantas parcelas? Está estabelecido? 3 parcelas. A princípio, 3 parcelas, e isso pode se perdurar esse período, pode ser estendido. Mas a princípio é abril, maio e junho. Tá? Tá. Tem muita gente aqui deixando comentários que a gente tem que fazer outras lives. O Sérgio Abad, o Éder Alves. A Juliana Ribeiro perguntou se essa live vai ser salva. Ela vai ser salva, sim. A gente sabia que era um assunto bastante importante e a gente vai continuar com esse assunto assim em outras lives, tá? Pode falar, Marcos. Eu vi uma pergunta bem interessante, Pardini87. Se a empresa não lhe afastar temporariamente e o funcionário não estiver bem psicologicamente, o que o funcionário pode fazer? Eu primeiro queria falar da questão legal para depois você falar dessa questão da psicologia. Legalmente, sempre que um empregado, e aí a gente não está falando do funcionário, eu estou aqui falando do empregado, aquele registrado mesmo, ele sempre vai poder buscar o auxílio do médico do trabalho e se constatado que ele tem uma questão psicológica, uma questão que está impedindo ele de trabalhar, ele deve ser afastado. Então isso pode ser, inclusive, ele ir no médico dele e ser constatado que ele deve ficar mais do que 15 dias de descanso, ele tem que apresentar para o empregador dele, que vai comunicar à Previdência Social, e ele vai poder ser afastado e perceber ou receber o auxílio, o B31, que é quando é o auxílio previdenciário de quem tem alguma questão relacionada ou não relacionada, mas que impossibilita ele de trabalhar. Tá, ó, psicologicamente o funcionário ele tem que comunicar a empresa, ele tem que comunicar o RH da empresa, ele tem que procurar um psicólogo, ele tem que procurar, dependendo do caso, até um psiquiatra para disponibilizar um laudo para a empresa saber o que está acontecendo com ele e ela tomar as providências para ajudá-lo nesse momento. Caso a empresa não ajude, ele tem que buscar as medidas legais, mas ele vai ter que ir ao médico ou a um psicólogo, a um médico psiquiatra ou a um psicólogo para entender o que está acontecendo com ele. De preferência, acho que no primeiro momento procurar um psicólogo é sempre mais razoável, né? Porque daí não se entra com medicação. Medicação é muito importante, mas ela é importante no momento devido, no momento correto. Há uma banalização da medicação, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Procurar um especialista, procurar um psicólogo que você confia, sempre um psicólogo indicado, é muito importante. Mas basicamente é isso, comunicar à empresa que você está em sofrimento psicológico por conta de uma determinada situação é sempre muito viável e importante. Vamos lá, tem muito mais coisas aqui acontecendo. Vamos lá, tem perguntas... eu acho que vocês estão me vendo aí, gente? Não. Vocês estão me vendo? Não, eu acho que ele não tá na frente a câmera. Eu imagino que seja para trás. Voltei. Porque acho que ele deu uma falhada e eu fui virar a câmera, fui arrumar aqui, fui virar a câmera, deu errado. Vamos lá. O Guilherme Vicentini, ele está falando que a medida provisória foi feita para essa pandemia. Quem, quando e como ela pode ser suspensa? Passado esse período de calamidade, tá? Os governos determinaram
quando o Estado entrou no período de calamidade pública e a partir daí, enquanto perdurar esse período, essas medidas elas estão valendo, tá? Como a princípio todas elas previram, no caso da redução da jornada 3 meses, da suspensão do contrato 60 dias, é necessário uma nova medida estabelecendo ou possibilitando um período maior que isso, ou alguma classe de empregados, o que tem acontecido muito, entrar com uma ação coletiva para discussão disso no STF. Tá? Mas, a princípio, o período é esse da calamidade. Vamos lá. A Cíntia Freitas. Boa tarde, sou PJ e emito nota fiscal. Posso pedir esse auxílio emergencial? Se sim, teria algum desconto no futuro por conta desse recebimento? Não, na verdade você pode pedir. O auxílio emergencial são para as pessoas que têm os requisitos legais, são para as pessoas que não estão recebendo nenhum tipo de valor, e isso porque esse valor é para o sustento, entendeu? Então eu vejo muito pessoas que falam, beleza, eu não declarei meu imposto de renda certo lá atrás, e então eu me enquadro nessas pessoas que recebem até meio salário mínimo, por exemplo, que é como eu declarei como isento, e enfim, aí vão lá e solicitam. Mas a gente tem que ter em mente que o dinheiro primeiro é público, então é nosso esse dinheiro, e isso vai gerar um impacto imenso, gigantesco na nossa economia, mas que as pessoas, na verdade, o DataPrev, ele analisa dados, né? Então, se de fato todos os requisitos você preencher e hoje, nesse exato momento, o seu vizinho foi lá e te deu R$1 milhão, você vai receber o valor, porque o governo não vai saber, não vai estar no DataPrev que você está recebendo esse valor. E essas notas nem sempre são feitas a comunicação de modo ao DataPrev analisar isso e verificar que você não preenche os requisitos. Se hoje você não tiver nenhuma renda e for necessário esses R$600 para a sua subsistência e da sua família, você deve sim se cadastrar. Lembrando que, além disso, você deve preencher outros requisitos. Não é só estar desempregado, não é só ser um microempreendedor, não é só ser um profissional autônomo, é necessário também, além disso tudo, você preencher os requisitos legais de valor, de idade, você tem que ter mais de 18 anos, essas questões. Entendi. Ó. A Audrey Yamazaki falou que algumas empresas se comprometeram com o governo de não demitir nenhum funcionário. Como isso funciona? São principalmente as empresas que pegaram algum tipo de linha de crédito, tá? Diversas medidas provisórias foram criadas, liberando linha de crédito. Eu falei de uma delas, que é essa da linha de crédito para folha de pagamento, tá? Então, e tem outras linhas. As empresas que forem buscar uma linha de crédito para sair um pouco desse sufoco, para se suportarem, para se manterem nesse período de calamidade, de atividade empresária reduzida ou fechada, enfim, elas não podem demitir empregados. Aí a medida provisória que claramente trouxe isso foi essa questão, foi essa que trouxe a linha de crédito da folha de pagamento. A empresa que se socorrer a isso, a empresa que se habilitar no banco, solicitar essa linha de crédito, independente do banco que ela operacionalize isso, porque todos eles estão tendo isso com a taxa de juros estabelecida e determinada pelo governo, então você pode ir no Itaú, no Bradesco, na Caixa, você operacionalizou essa linha de crédito, necessariamente você não pode demitir nenhum empregado. Entendi. Nesse período. Chegou uma pergunta aqui do William, como conter a ansiedade ante o avanço da pandemia do novo coronavírus? Bom, essa pergunta eu acho que fica mais para o meu lado aqui, né? Primeiro, William, a gente tem que lembrar que a gente tem que entender o que é ansiedade, né? Quais são os sintomas da ansiedade. Então, ansiedade porque nós somos ansiosos por natureza, e há uma diferença entre ansiedade de você querer que aconteça algo legal na sua vida ou uma expectativa de uma resposta de trabalho, alguma coisa nesse sentido, do que uma ansiedade. Então, assim, se você está tendo um medo incontrolável, se você está suando mais, se você tem sensação de pânico, se você tem taquicardia, se seu sono, você está perdendo sono, se você tem muito apetite ou menos apetite, dependendo de como você é normalmente, isso significa que você está sofrendo episódios ansiosos, né? E como a gente pode combater nesse momento? Primeiro de tudo, a gente tem que parar de ver televisão, ver notícias a todo momento. Essas notícias, elas são muito repetitivas. Ficar entrando em portal de internet de manhã, à tarde, à noite, você só vai ver o número de aumento de mortos, e a gente não sabe nem como que esses números estão sendo computados. Isso pode trazer mais ansiedade. Então, a primeira coisa a fazer é evitar
ficar na frente dos telejornais o tempo todo. Fazer uma nova rotina, eu acho que você estabelecer uma nova rotina dentro da sua casa é muito importante. Quem tem filhos, passar um tempo com seus filhos, procurar fazer com que eles também tenham uma nova rotina saudável, porque a vida dessas crianças mudou bastante, né? Na semana passada eu falei que a gente tinha que aprender a respirar e eu vi muita gente comentando que foi procurar aplicativos de concentração, aplicativo de yoga, isso é muito bom, meditação. Mas o principal é você mudar a sua rotina. Você entender que esse momento é um momento que vai passar, a gente não sabe quando, mas ele vai passar. E você tem que estabelecer algo saudável para você, tá bom? Espero ter respondido essa pergunta aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O nosso tempo vai acabar, né? E eu quero me despedir direito, quero que o Dr. Marcos ele deixe os contatos dele aqui. Já falei que a live vai ficar salva essa semana. Vamos lá. A Elisaline também perguntou se é possível fazer pedido do seguro-desemprego de forma online e para quem está em regime de MP. Sim, é possível fazer. É possível fazer a solicitação online e como a empresa faz a comunicação e ela tem um prazo de 10 dias, dado esses 10 dias já deve estar disponível e aí é possível fazer a consulta, inclusive se já no próximo mês já vai cair esse pagamento de complementação. Legal. A Audrey Yamazaki falou que quer uma live para ouvir sobre a comunicação em casa na pandemia. Legal, um bom assunto, uma coisa para a gente pensar e fazer. Queria deixar claro, gente, que o Buscoterapia, ele também vai fazer vídeos para a internet, para a plataforma do YouTube, que ficam salvos lá há mais tempo, para todo mundo assistir, e que semanalmente a gente vai fazer uma live com um convidado, fora os nossos vídeos que estão sendo colocados na nossa página do Instagram, tá bom? Vamos lá, Flávio, você indica algum exercício respiratório ou físico para aliviar as crises de ansiedade? Eu acho que exercício físico, de modo geral, cada um tem que fazer o que gosta, ele ajuda bastante. Como exercício respiratório, eu brinco que a minha personal na semana passada, ela me ensinou a respirar, né? Então ela fez ela trouxe do yoga algumas possibilidades. Então assim, tenta praticar yoga é bem legal. O que mais que a gente tem para falar aqui, Marcos? Na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho aí de como as pessoas podem te encontrar. Queria que você deixasse seu contato. Desde já eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. Falar que eu vou te convidar outras vezes para a gente fazer outras lives, porque tem muita coisa que ficou para trás. A gente está começando a fazer live, então a gente está pegando o time. Talvez as pessoas tenham achado a gente um pouquinho apressado, mas isso vai melhorar com o tempo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como as pessoas te acham, onde é seu escritório. Por favor. Tá. Eu queria, antes, rapidamente, ouvir uma pergunta que passou e a gente acabou não discutindo, a questão do estagiário, tá? A medida provisória, ela trata dos empregados, essas medidas de redução de jornada, e o estagiário não é um empregado, tem um contrato específico, mas já está estabelecido na própria lei do estagiário a possibilidade de redução da jornada de trabalho. Isso é importante ser conversado com ele. Como o estagiário também está em home office, se há ou não necessidade dessa redução, e aí, havendo essa redução, como que fica a questão do pagamento também, né? Mas é possível sim a redução do estagiário também. Agora eu queria convidar então todos vocês para seguir a minha página no Instagram, que é Morello e Pinto Advogados. Eu e com meu sócio, o Rafael, a gente está sempre... a gente começou recente, mas a gente está postando notícias novas e a gente vai alimentar mais o Instagram com coisas novas e tratando mais sobre esses assuntos que geram bastante dúvidas. Então sigam a página, lá vai ter os meus contatos, lá vai ter o meu site, que é www.mepmap.adv.br e assim, busque sempre um profissional, tá? Quando você precisar negociar algo com a sua empresa, quando você achar que não está... enfim, que não está sendo respeitado os seus direitos, busque um profissional seu de confiança e antes de judicializar a questão, tenta isso de forma extrajudicial, que é bem legal. Bom, eu vou me despedir do Marcos aqui, mas eu queria que ninguém fosse embora ainda, que eu quero falar um pouquinho da importância da terapia, vou deixar os nossos contatos também. Marcos, obrigado. Obrigado. Eu espero que você esteja disponível. Que você esteja disponível é ótimo, né? Eu espero que você aceite de novo o nosso convite para umas próximas lives. Claro que sim. Foi muito interessante, foi rápido,
mas muito interessante aí o que a gente falou hoje, tá bom? Obrigado, hein? Obrigado. Até mais. Galera, eu também queria falar um pouquinho da importância de fazer terapia, sabe? Assim, semana passada a gente falou que terapia não é para quem está só em sofrimento, não é para quem está doente. Tem ainda aquela... Se tem a ilusão de que terapia é para quem está doente. Terapia é para todo mundo, tá? Pessoas que estão com dificuldade de entender entender algum problema da sua vida, pessoas que querem se desenvolver, pessoas que querem chegar mais próximo ao seu objetivo, acho que todas devem procurar terapia. Terapia visa desenvolver o indivíduo, desenvolver a pessoa, tá bom? Então, assim, vamos procurar terapia, vamos procurar, pede para um amigo para indicar um psicólogo que ele conheça, que ele confia. É muito importante a gente chegar num profissional e confiar nele. Queria deixar os contatos do Buscoterapia. O Buscoterapia está aí aberto gratuitamente para quem estiver precisando de um auxílio por conta do isolamento social, por conta dessa ansiedade que a gente está vivendo. O nosso endereço é www.buscoterapia.com.br. Tem lá, estamos precisando de psicólogos, temos disponibilidade também para pacientes, podem indicar, entrar, curtam a nossa página no Instagram, tá bom? A nossa live ela vai ficar aí salva e em breve vocês vão ter mais notícias. A gente está montando um canal no YouTube, o Busco Live, então assim, daqui a pouco dá para vocês ver os nossos vídeos lá, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo, dizer que foi ótimo estar com vocês aqui. Daqui poucos minutinhos essa live vai ser encerrada e eu não quero fazer as coisas correndo, então eu queria agradecer todo mundo desde agora, deixar um abraço para todo mundo que participou, agradecer o Fábio e o Henrique que eu sou quem apareço aqui nas lives, mas eles estão aí buscando conteúdo o tempo inteiro, fazendo nossa plataforma funcionar melhor. Se vocês tiverem qualquer tipo de assuntos para a gente falar em outras lives, por favor, deixem lá no nosso Instagram, mandem mensagens para a gente, que isso vai ser bem útil para a gente defender outros assuntos, tá bom? Falar sobre esses assuntos. Obrigado, um beijo para todo mundo, uma ótima semana. Mais uma vez eu quero deixar um agradecimento para o Morelli Pinto Advogados, para o Marcos e para o Rafael, e dizer que a gente também está à disposição para ajudar eles quando eles precisarem, tá bom? Um abraço para vocês e ótima semana.